2 Samuel, capítulo 14, a partir do verso de número 33. Tá, os irmãos não se... Eu estou um pouco sem voz, mas vai sair alguma coisa aqui. Eu quero falar sobre hoje, blindando o coração contra a ofensa. Blindando o nosso coração contra a ofensa. 2 Samuel capítulo 14, a partir do verso 33, vai dizer assim: Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou, e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? Ele respondia: De tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: Deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Jesus na Síria, fiz o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é o rei em Hebrom. Pai, eu quero te louvar nessa noite, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nesse culto. Na verdade, um culto é nós que viemos para oferecer algo a Ti, e o Senhor tem sido tão bondoso em oferecer a porção do Teu Espírito, oferecer a Tua presença, oferecer testemunhos de libertação por tudo aquilo que o Senhor faz. Eu te glorifico mais ainda porque tudo isso que acontece não tem dedo nenhum nosso, não tem nada que nós como seres humanos podemos fazer, mas é obra somente Tua. Eu venho pedir que nesse momento, igualmente, o Senhor venha me ajudar para que eu possa ministrar esta palavra, que o Senhor me dê graça, que o Senhor abra o coração do povo, para que nós possamos compreender a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu acho muito válido a gente falar um pouco sobre isso, numa das faces do orgulho que nós vamos comentar hoje, que é a questão da ofensa. Vocês vão entender o que eu vou querer falar ao longo da ministração. Absalão foi um dos reis de Davi. E Davi, para quem é um amante da palavra de Deus, vai perceber que Davi ele foi um excelente rei. Mas ele não foi um pai tão bom assim. Ele priorizou mais o seu ministério, priorizou mais a sua chamada e deixou os seus filhos um pouco de lado. E a história de Absalão começa a aparecer um pouco antes desse texto, quando um meio-irmão dele chamado Aminon era um dos filhos de Davi e meio-irmão de Absalão, porque ele era filho de outra mãe. E ele também tinha uma irmã, Aminon, ele tinha uma irmã que se chamava Tamar. E Aminon, certa feita, ele foi tomado de uma paixão desenfreada pela sua própria irmã. O inimigo fez a cabeça dele de tal forma que ele ficou tremendamente atraído por sua irmã. E a gente entende que uma pessoa, ela não peca, ela não cai porque pecou. Ela peca porque já está caída. O pecado ele não acontece de repente, aconteceu, não.
algumas coisas começam a acontecer com uma pessoa antes que ela venha cair num pecado. Algumas coisas começam a desmoronar ao redor dessa pessoa para que ela venha cair num pecado. Um exemplo é as pessoas que se desviam do caminho do Senhor. As pessoas que não vêm mais na igreja. Ela não deixa de sentir vontade de vir na igreja de um dia para o outro. É algo que vem acontecendo, que vem minando, até que tudo desmorona. E a gente vê que quando uma pessoa, quando está caída, ela atrai outros caídos para junto dela. Há algo dentro dela, há um espírito que se aloja dentro dela, que faz com que pessoas com o mesmo tipo de queda começam a se aliar a ela. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem está chegando para estabelecer amizade conosco. Porque quando é de Deus, Deus ele estabelece propósitos. Ele não faz amizade por afinidades, ele faz amizades, relacionamentos por propósitos. E quando pessoas com maus propósitos começam a chegar perto da gente, é sinal que algo no nosso coração não vai bem. Eu digo se a chegar para poder estabelecer uma amizade de entrar em casa, de a gente ouvir essa pessoa, porque Jesus, ele era um cara que chegava onde pessoas não tinham bom intento, mas ele chegava ali, estabelecia, curava, e ele já saía andando para fazer o que ele tinha que fazer. Mas a gente vê que quando o Aminon ele foi tomado por esse espírito, por esse ímpeto de querer se deitar com sua irmã, um dos amigos dele encosta nele e lhe propõe uma estratégia. Fala, ó, finge que você está doente, deita, e fala que você quer comer pão. Só que é um pão que tem que ser feito somente pela sua irmã. E ele fez isso, ele se fingiu de doente, mandou um recado para o pai dele que ele estava com vontade de comer pão fresco. E que o pão que ele queria era só o que Tamar fazia. E Tamar foi com toda a sua boa vontade atender o pedido do seu irmão. E na hora que ela entra dentro daquele quarto, ele pede para que os seus servos saíssem do quarto. E ele agarra e estupra Tamar. Imagine só, um incesto dentro do palácio do rei. Aquilo fez com que todo Israel ficasse abalado com aquilo que aconteceu. E aquela jovem, ainda depois de tudo isso que aconteceu, ela disse, ó, então já que agora você já fez isso, que agora você fique comigo para sempre. E o que aconteceu? Ele deu um chega para lá para essa jovem e falou, você sai daqui que eu não suporto mais olhar na sua cara. Que é o que muitas vezes acontece por aí. Pessoas que são tomadas de uma paixão desenfreada, é isso que acontece nas baladas da vida por aí. As pessoas vão, chegam na balada, se afeiçoam algumas pessoas, acontece aquela noite fogosa, aquela noite apaixonante, mas depois no outro dia, um já não quer mais olhar para a cara do outro, uma das partes fala, ó, sai para lá que eu não quero mais nada com você. Um típico comportamento de uma pessoa que é movida por paixões. Só que o problema é que essa Tamar, ela tinha um irmão, que se chamava Absalão. E Absalão, ao saber de tudo aquilo que tinha acontecido, ele se enche de ira. Diferentemente de Davi, que ao ficar sabendo, ele meio que passa a mão na cabeça do seu filho. Como eu disse, Davi ele foi um mau pai. Porque o bom pai não é aquele que faz todos os desejos do filho, muito pelo contrário, o bom pai é aquele que o corrige no momento certo. Provérbios capítulo 13, verso 24, vai falar que aquele que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas aquele que a seu tempo o corrige, esse o ama. E Davi não fez isso que tinha que fazer. E a gente vai ver que ele foi relapso nisso. E o que aconteceu? Absalão ele se enche de ira e ele diz consigo no seu coração, se meu pai não fez algo, se meu pai não disciplinou esse rapaz, eu vou discipliná-lo. E quando isso acontece com Absalão, quando ele é tomado desse espírito, ele é tomado de um espírito de ofensa. Porque ele começa a olhar para o pai, e é todo o pai que ele tinha projetado para a vida dele, ele não tinha. O pai que ele desejava tanto, ele não tinha. Por isso que eu falo, gente, às vezes a gente não corrige os nossos filhos pensando que a gente vai magoar eles, pensando que a gente vai machucar os nossos filhos, muito pelo contrário, as nossas crianças estão clamando por uma correção.
Os nossos filhos estão clamando por correção. Às vezes você vê que o menino está correndo demais, ele somente quer ser corrigido. E quando eu falo corrigido, por mais que você pegue uma varinha de marmelo para dar uma varadinha nele, aquilo é feito em amor. Não é espancamento, é correção. E quando Absalão ele não enxerga isso em Davi, ele é tomado do quê? De um espírito de ofensa. Ele ficou ofendido pelo pai que tinha. E olha que o nome Absalão é o quê? O significado do nome Absalão é: meu pai é paz, é filho da paz. E ele arquiteta um plano com os seus capangas, para que depois de algum tempo, quando o seu irmão estivesse tomado de vinho, que esses homens matassem a Aminon. E a pessoa que é tomada de um espírito de ofensa, ela começa a maquinar algumas coisas, ela é capaz de esperar por uma vingança. O problema do ofendido é que ele começa a maquinar algumas coisas para que a ofensa dele venha o quê? Venha se tornar uma vingança. E o que acontece? Passado algum tempo, está lá Aminon no meio da roda, no meio da fogueira, e ele chapou a moringa, bebeu vinho demais, e os serviçais de Absalão ajudaram Absalão a matar Aminon. Quando Davi fica sabendo daquilo, ele começa a chorar por Aminon. E aquela ofensa que já estava dentro do coração de Absalão, ela se torna maior ainda. Porque ele pensou assim: pô, o meu pai não chorou por causa da minha irmã, mas está chorando por causa de um que pecou e não se arrependeu. Então ele se irou ainda mais. E por aquilo que ele fez, Davi, ao invés de ser um pai e tê-lo chamado para conversar, e tê-lo chamado para estabelecer um relacionamento, o que Davi fez? Davi o expulsou do reino. E durante 2 anos, Absalão ficou escondido. Porque segundo a lei, Absalão deveria ser morto. Mas a gente sabe que Davi, ele era um homem que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque o coração de Deus, a partir do momento que você peca, o desejo de Deus não é te matar. O desejo de Deus é o quê? É ter misericórdia sobre a tua vida, para que a misericórdia de Deus venha constranger o teu coração, para que você venha buscar mais a Deus. E Absalão sai para o mundo. E nesse tempo, Absalão ele encontra em Joabe um homem que queria restabelecer novamente a amizade, a filiação de Absalão com Davi novamente. Joabe nesse momento ele faz o papel do Espírito Santo. Ele intermedia para que Absalão voltasse novamente a ser reconhecido como filho de Davi. E ele fez um plano muito, muito legal, muito estratégico. Ele chamou uma mulher sábia de Israel e disse para que ela fosse até Davi. E ela chega para Davi e conta uma história. Ela chega: rei, eu tenho 2 filhos. E um matou o outro filho. Só que esse filho, ele se arrependeu. O que eu devo fazer com o meu filho? Eu queria que o meu filho voltasse, porque todo mundo quer matar ele. O que o rei diz? Qual que é o julgamento do rei numa causa dessa? E Davi fala: se o seu filho se arrependeu, pode falar para ele que ele pode voltar. Ela: pois é, meu senhor. Davi, ele dava azar, ele pegava sempre gente que vinha contar uma historinha daquilo que ele estava passando, né? Quando ele pecou, foi o profeta contar a historinha da ovelha que foi pega. E dessa vez chegou a mulher falando para ele: ó, acontece essa situação. Ela: pois é, meu senhor, essa história que eu estou te contando é a tua história. Porque muitas vezes, meus amados, a gente tem um coração muito bom para quem está fora da nossa família. Mas para quem está dentro da nossa família, parece que a gente tem um julgamento diferente, parece que é mais pesado, né? E a gente tem que ter o coração igual para todos. E Davi, reconhecendo que essa mulher era sábia, ele falou assim para aquela mulher: ó, tem o dedinho de Joabe no meio dessa história aí, não tem? Ela falou: pois é, Joabe me mandou contar essa história. Ele falou: pois bem, eu perdoo meu filho. Já que eu proferi essa sentença para um de fora, eu vou proferir para um de dentro. E Absalão, ele retorna para o reino. Só que quando ele retorna para o reino, vai dizer o quê? A gente vai ver no texto aqui, quando eu falei
capítulo 14, verso 33, olha que quando ele volta para o reino, olha o que acontece, um detalhezinho que às vezes a gente não percebe na palavra. A última frase do verso de número 33, o rei beijou Absalão. Gente, Absalão estava sendo perdoado de um assassinato. Absalão estava sendo reestabelecido como filho do rei Davi. Só que a gente vai ver aqui que ele volta com o seu coração ainda ofendido, porque somente o rei o beijou. Ele não beijou o rei. Porque é fruto de pessoas que têm o que? Um coração ofendido. Uma vez que a ofensa entra dentro do nosso coração, meus amados, somente uma ação doce do Espírito Santo pode fazer com que isso venha sair de dentro de nós. Foi contado um testemunho agora, em que a pessoa deu vazão para que o Espírito Santo pudesse trabalhar na vida dela, para que ela não tomasse a ofensa. Porque, meus amados, quando nós somos ofendidos, nós somos profissionais em querer guardar aquilo como uma ferramenta, como um argumento para a gente poder fazer o mal no mundo. A pessoa ofendida, ela fica amargurada, e ela começa a destilar o ódio dele, aonde quer que ele vá. Ele não consegue retribuir o bem que uma pessoa faz para ele. Esse espírito de ofensa é muito perigoso, e isso, uma vez instalado dentro de nós, meus amados, ele produz um câncer dentro de nós. Ele produz um câncer que a gente começa a olhar para todas as pessoas e identificar essas pessoas como os nossos inimigos, e não é isso que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que saber, meus amados, muito mais que nós sabermos perdoar, nós temos que aprendermos a ser perdoados. Porque muita gente não consegue andar com Deus, sabe? Porque tem gente que tem ressentimento de Deus. Tem gente que guarda mágoa de Deus, tem gente que pelo fato de ter perdido um parente lá atrás, de ter perdido um filho, de ter perdido um relacionamento, essa pessoa deixa com que a ofensa se instale dentro do seu coração e ela perde o relacionamento com Deus. E começa a culpar Deus pelas mazelas da vida. Começa a achar que Deus é o culpado de muitas vezes essa pessoa ter agido errado. Certa feita, quando aconteceu os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, chegaram para a filha do Billy Graham, o grande evangelista, perguntando para ela se existisse Deus, por que aquilo tinha acontecido nos Estados Unidos. E ela respondeu rapidamente, tudo isso aconteceu porque hoje em dia já não se lê mais as Bíblias dentro das escolas, já não é mais incentivado as crianças fazerem uma oração antes, porque os Estados Unidos foi fundado com base no Evangelho. Então tudo aquilo que foi a base de construção para os Estados Unidos tinham sido largado, eles tinham abandonado Deus por algum ressentimento lá atrás, e eles falam agora, vocês querem culpar Deus por aquilo que aconteceu, isso é fruto de um afastamento de Deus. E às vezes, meus amados, nós temos vivido coisas na nossa vida, pelo fato de nós estarmos ressentidos, pelo fato de nós termos nos magoado com Deus, e isso ficou guardado dentro do nosso coração. E Deus, a todo momento, através do Espírito Santo, está nos beijando, está nos abraçando e nos querendo reintegrar novamente para o seu reino. E parece que nós estamos somente sendo unilaterais. Somente Deus está nos beijando e nós não estamos beijando o Senhor. Isso precisa ser liberado dentro de nós, meus amados. Sabe por quê? Porque se isso não for liberado dentro de nós, nós vamos nos tornar pessoas amargas dentro da casa do Senhor. Aquelas pessoas que não conseguem ser amadas. Já viu, tem pessoa que não consegue ser abraçada. Lá no seminário eu fui abraçar uma pessoa lá, ela fez assim para mim, não era mulher não, porque mulher a gente abraça, eu como homem eu abraço um pouquinho mais de longe. Mas eu fui abraçar um senhor lá, o senhor... Eu já percebi na hora, a pessoa não consegue ser amada, a pessoa não consegue... usufruir do amor de Deus, porque a ofensa se instalou dentro dela por algum motivo. E Absalão, nesse movimento de amargura dentro do seu coração, de viver dentro do reino para aproveitar aquilo que o seu pai poderia dar, mas não um relacionamento. E muitas vezes o ofendido acontece isso, ele vem para a casa de Deus esperando receber alguma coisa, mas ele não tem algo para dar. Ele não consegue dar algo para o Senhor, ele não consegue se doar para o Senhor, ele não consegue se doar para alguém, porque ele acha que sempre alguém vai passar a perna nele.
As pessoas não conseguem se doar hoje em dia porque falar, eu não vou dar moleza para aquele cara ali não, que ele vai querer se aproveitar de mim. Às vezes a pessoa é ofendida, às vezes a pessoa tem um trauma dentro de uma igreja. Ela fala, eu não vou chegar muito perto do pastor não, senão ele vai pedir dinheiro para mim. Esse é o grande pensamento geral, meus amados. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Aconteceu algo de ruim entre mim e minha esposa. Então, a partir de agora, eu vou tratá-lo desse jeito. Isso não é perdão. Se você mudou o seu modo de tratar as pessoas em virtude daquilo que ela fez para você, você não perdoou, meus amados. Eu tenho uma triste notícia para dizer, você não perdoou, você perdoou só de boca. E o pior tipo de perdão é quando você perdoa só de boca. Porque você perdoa só na aparência, mas na hora que é para cair de cabeça dentro do relacionamento, você não cai. Agora imagine você se Deus nos tratasse dessa forma, que toda vez que você pecasse, Ele falasse assim, agora, você pecou com relação a dinheiro. Então agora, sabe o que vai acontecer? Eu vou perdoar ele vai para o céu. Só que eu vou fazer com que o salário dele se dissipe durante todo o mês. Imagina só. Eu pequei contra Deus, eu vou te perdoar, tá? Mas eu não vou deixar mais você sentir minha presença. A gente tem que se espelhar em Jesus. Jesus era um cara em que as pessoas falavam algo para ele não ficava ofendido. Porque o grau de maturidade espiritual nas nossas vidas, sabe como que vai se refletir? Na sua capacidade de resistir às ofensas alheias. Quando você é um cara que consegue resistir a uma pessoa falando mal de você, quando você é um cara que consegue a uma pessoa te passar a perna e você ainda continuar manifestando o caráter de Cristo, eu digo para você que você é um crente maduro. Qualquer coisa fora disso, qualquer mimimizinho gospel, você ainda tem que crescer espiritualmente. Vivemos uma geração de pessoas ofendidas. Pastor, eu não gostei disso. Não gostei que ele quis se meter na minha vida. Vem falar de como que eu tenho que gastar meu dinheiro. Que isso? Gente, ficar ofendido por a gente querer estar cuidando de você. A gente já teve casos dentro da igreja das pessoas ficarem ofendidas pelo fato da gente querer cuidar das pessoas. Cara, eu estou querendo cuidar de você, eu estou dando direção para você que eu recebi de Deus. E a pessoa sai ofendida, esse espírito de ofensa é muito complicado. Nós temos que nos espelhar em Cristo. Vai dizer lá em Hebreus, capítulo 12, vamos abrir Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo de número 12. Olha agora. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, ou desprezando a afronta, ou desprezando a vergonha, ou desprezando a ofensa, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Gente, está falando aqui de Jesus. Jesus, ele vai dizer aqui que para que nós venhamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, a gente não pode tirar os nossos olhos da cruz. Porque, meus amados, ele não tinha que passar por aquilo, mas ele passou, ele desprezou a vergonha que ele passou. Por que vergonha? Porque ele não pecando, ele se fez pecador por nós. Porque Jesus, meus amados, a gente vê essa figurinha nas igrejas aí que tem o crucifixo com Jesus pendurado, com cara de coitado, que não é isso que o nosso Jesus é. O nosso Jesus saiu dali faz tempo, ele está glorificado, ele é forte, ele é poderoso. Mas enfim, aonde tem esse Jesus, o que você vai ver a figurinha de Jesus lá? Um homenzinho derrubadinho com uma tanguinha, tampando as partes íntimas de Jesus.
Mas não pense você que Jesus morreu desse jeito. Vai falar que os soldados pegaram a sua túnica. Ninguém colocou tanguinho em Jesus, não. Quem colocou tanguinho de Jesus foi a igreja romana. O que Jesus passou por você, ele morreu nu naquele lugar. Ele morreu com as suas partes íntimas expostas a todos. Ou seja, imagina a vergonha de Jesus naquele momento, porque o sinal maior de vergonha na Bíblia é uma pessoa em nudez. Todas as vezes que você vê nudez na Bíblia, vai falar de vergonha, vai falar de pecado. Jesus, ele tomou sobre si o meu e o seu pecado de toda a humanidade. Ele ficou naquela vergonha, olhando uma multidão, olhando para ele, ele não podendo tirar suas mãos para poder se cobrir. Agora eu pergunto para você, imagina, se ele tivesse o sentimento de Absalão, o que ele ia fazer? Deixa eu descer dessa cruz que esse povo aqui vai tomar uma sarrafada que vai ver. Deixa esses camaradas aí vir depois dobrar joelhinho à noite, vir pedir coisa para mim, eu vou arrebentar com eles. Deixa eles comigo. Ele não fez, muito pelo contrário. Ele olhava para aquela multidão e dizia: Pai, perdoa essa multidão porque eles não sabem o que fazem. Porque o crente maduro, ele olha para uma ofensa que é cometida sobre ele, sabe qual que é a atitude de um crente maduro? Pai, perdoa, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Muitas vezes ele está fazendo porque ele está até endemoniado e você não sabe, porque a gente acha que o endemoniado, gente, quem não passou pelo seminário, não vai conseguir entender isso, mas eu vou explicar agora. A gente pensa que o endemoniado é aquele que fica estribuchando. Não, quando está estribuchando é porque está saindo, é glória a Deus, ele está no último estágio. O endemoniado verdadeiro é aquele que está andando com o demônio, está fazendo mal por aí, e está com cara de santinho. Onde você vê na Bíblia que Judas caiu endemoniado? Não, Judas estava tranquilo, andando e dando a mãozinha para Jesus. Vamos lá, sou amigo de Jesus, amigão de Jesus. Caiu endemoniado? Não. Mas vai dizer lá no capítulo 14 de João, vai dizer que no primeiro momento o diabo entrou em Judas, e no final do capítulo vai falar que ele era o diabo. O cara estava totalmente endemoniado. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes pessoas estão dominadas por um espírito e vêm nos ofender, e a gente absorve aquilo, a gente cria o quê? Uma casca, uma ferida dentro de nós. A gente cria um calo dentro do nosso coração que se chama ofensa. E a gente não consegue distribuir esse amor para mais ninguém, porque a gente trava naquela situação, você paralisa naquilo. Não tem como Deus agir mais na tua vida. Foi o que aconteceu com Absalão. A gente vai ver a história seguinte de Absalão. Como eu li para vocês, sabe o que Absalão fez? Ele ficou ali no templo, no palácio, convivendo com seu pai, com aquela ferida dentro do seu coração que se chamava ofensa. Sabe o que o ofendido fez? Ele foi para a porta da cidade, porque na porta da cidade era onde se julgava as causas do povo. Os juízes se estabeleciam na porta da cidade, a cidade era murada, e na porta da cidade ficavam os juízes. E ali ele julgava o povo. E ele foi, onde que ele foi? Ele pegou os seus discípulos e se dirigiu à entrada da cidade, enquanto Davi estava no palácio trabalhando em prol do povo. E o que ele fazia? Chegava o camaradinho. Então, o que você vai fazer lá dentro? Ele perguntava. Então, eu vou lá julgar, eu vou pedir para o rei julgar uma causa. Para ver se... Ele falava: tadinho de você. Você está certinho, você vai lá julgar com meu pai vai dar sentença, vai dar prisão para você. Ó, você está certinho, cara, ó, eu vou julgar sua causa, ganha aqui. Porque ele era o filho do rei, e o filho do rei, ninguém ia questionar, até cair no ouvido do rei. Ele ficou ali por muito tempo, e vai dizer, como nós lemos no texto, que ele roubou o coração do povo. O ofendido, sabe o que ele é especialista em fazer? Roubar os corações das pessoas. Sabe por quê? Porque ele vive de média. Ele vive fazendo média com as pessoas. Vai dizer que as pessoas, você viu no texto? As pessoas vinham e se curvavam diante de Absalão. Absalão, ele tinha o desejo pelo reino. Mas sabe o que ele fazia naquele momento? Ele se passava por uma pessoa com uma falsa humildade. Ele pegava na mão das pessoas e falava: que isso?
Não precisa se ajoelhar aqui não. Vem cá. É como se eu chegasse aqui na porta da igreja, se eu tivesse ofendido com algumas pessoas e começasse a abraçar e falar, pô, cara, você é um coitadinho. Ele torna-se o quê? Um lambedor de feridas. Eu costumo falar, as pessoas que estão ofendidas, as pessoas que têm esse espírito de ofensa, elas conseguem atrair outras pessoas para ficar falando que você é um coitadinho. Ai, tadinho de você, fizeram isso com você. Ai, se fosse eu no lugar, nunca faria isso. Gente, espírito de ofensa dentro dessas pessoas, não caiam nessa armadilha. Não caia nessa armadilha, confesse aquilo que você tem dentro do teu coração, não deixe com que pessoas que estão feridas, pessoas que estão com esse espírito de ofensa, venham lamber as suas feridas, sabe por quê? Senão a sua ferida nunca vai sarar. Não deixe essas pessoas lamberem as suas feridas. Pode ver, geralmente uma pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa sai da igreja, e quando a pessoa sai da igreja, sempre o culpado é o pastor, sempre. Sempre o culpado vai ser o pastor. O pastor lá, tal. Geralmente essa pessoa vai aonde? Vai atrás de uma pessoa onde já saiu daqui também. E vai falar, o pastor Adson lá é um careca esquisito, né, cara? E o que vai acontecer? Ela vai falar, realmente, é um sem vergonha. E vai ficar o quê? Um lambendo a ferida do outro. E o que isso vai trazer para a vida deles? Vai trazer o quê? Vai trazer desânimo, vai trazer o afastamento de Deus, vai trazer tudo que for possível nesse mundo, menos a cura. Por quê? Porque uma raiz de amargura se instalou dentro do coração. Absalão estava fazendo um papel de bonzinho na porta para poder ganhar o coração do povo. Por quê? Porque ele queria ser exaltado lá na frente, ele estava comendo pelas beiradas, como diz o ditado. Porque olha o que vai acontecer com ele, no mesmo texto de Hebreus, capítulo número 12. Verso de número 14 em diante. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que buscou diligentemente com lágrimas. Olha o que está dizendo aqui. Está dizendo para que a gente tome cuidado, para que a gente não venha se afastar da graça de Deus, para que a gente não venha se afastar dessa coisa gostosa de Deus em nós, porque uma vez essa ofensa entrando dentro do nosso coração, ela produz uma raiz de amargura. Raiz, meus amados, ela tem a capacidade de penetrar e se fixar onde ela se estabelece. Para que serve uma raiz? Para ela ir profunda, buscar nutrientes e fazer com que aquela planta não saia do lugar. Ou seja, quanto mais você dá vazão a isso, mais o seu coração vai ficando doente, mais o seu coração vai ficando contaminado. E quando ele chega num nível de contaminação tal, o que acontece? Ele contamina a muitos. É onde você chega na tua casa e começa a falar mal de fulano, começa a falar mal de ciclano, e fazendo isso, o que acontece? Você traz maldição sobre a sua vida, porque você começa a praticar algo que chama maledicência. Não pensa esse negócio, gente. A gente vê muito disso. A pessoa começa a falar do outro, a gente fala, não fica falando dos outros, isso é maledicência. Não, eu não estou falando mal, eu só estou comentando. Eu só estou constatando o fato. Gente, toma cuidado com esse negócio de constatar fato, gente. Toma cuidado. Muitas vezes você está destilando o quê? Uma ofensa que está dentro do teu coração e você está trazendo desgraça para a tua vida. Está dando exemplo aqui de Esaú. Esaú, olha para você ver, ele fez a besteira, ele vendeu a sua primogenitura para o seu irmão. Ele não tinha que reclamar de nada. Ele falou, pode pegar aí, para mim não serve, eu estou morrendo mesmo, pode pegar. Só que depois ele se arrependeu e começou a chorar. Olha, gente,
Lá vai o cão arrependido, né? Como diz o Chaves, né? Chorando lágrimas de crocodilo, porque vai falar que no seu coração não achou lugar de arrependimento. Por que não achou lugar? Porque ele já estava tomado por um espírito de ofensa. Muitas vezes isso toma lugar dentro do nosso coração tal que não tem mais espaço para Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. Patrão que a gente teve, relacionamentos que a gente teve, líderes espirituais que a gente teve. Às vezes é necessário romper, amém, mas rompa da maneira correta. Se há algum espírito de ofensa, não deixe que isso venha tomar conta do teu coração, porque isso vai fazer mal para você, isso vai trazer doença para você. Porque assim como aconteceu com Absalão, a gente vai ver que a vida dele foi uma vida totalmente perturbada. A meta dele era pegar seu pai. A meta dele era o que? Se vingar do seu pai que não fez justiça para sua irmã lá atrás. A gente tem que tomar cuidado. E vai dizer que depois de que ele ganhou o coração de todo o povo, sabe o que ele fez? Ele expulsou o seu pai do reino. Ele expulsou Davi do reino e sentou no trono do pai. E quando isso aconteceu, começou a juntar um monte de sanguessuga ao redor dele. Juntou um homem chamado Aitofel. Aitofel, ele era um conselheiro de Davi. Mas a gente vê que ele era um conselheiro mau caráter. E foi ele justamente que foi se juntar com Absalão. Porque sabe o que acontece? Talvez você possa ter esse espírito de ofensa dentro de você, e você talvez não saiba, e você erroneamente talvez tenha tomado o lugar de alguém, você talvez tenha conseguido se estabelecer num lugar alto, acima dessa outra pessoa. Mas se você tem um espírito de ofensa dentro de você, algumas pessoas vão colar na sua vida, sabe por quê? Para poder sugar aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Quando a gente tem esse espírito de ofensa, a gente começa a atrair pessoas que não têm o mesmo coração que o coração de Deus. A gente começa a atrair pessoas negativas, pessoas que vão nos aconselhar um mau conselho. A gente viu lá no começo que Absalão era uma pessoa que atraía pessoas que davam maus conselhos para ele. E esse Aitofel, ele sabia todos os segredos de Davi. Até que ele dá um conselho excelente. Aquilo que Absalão queria ouvir. Ele fala, quando você herdar o trono de Israel, faz o seguinte. Pega as concubinas do teu pai e transa com uma a uma. Sabe o que Absalão fez? Ele colocou uma tenda em cima do telhado da sua casa. Todo Israel via as concubinas do seu pai entrando lá com ele, para poder ter relacionamento sexual com ele. Por quê? Porque ele era ofendido com o seu pai pelo fato dele ter muitos irmãos, pelo fato do seu pai dar atenção para os outros irmãos e talvez não dar atenção para ele. Ele estava ofendido. E muitas pessoas olhavam para o rei, porque o rei tinha uma figura, a figura do rei era proeminente naquela época, o rei era tido como exemplo. E isso traz uma carga negativa ainda pior para Absalão, porque como vai estar escrito lá em Lucas capítulo 17, porque é necessário que venha os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Absalão estava servindo o que de motivo para que as outras pessoas tomassem aquele padrão para a vida delas. E às vezes nós que estamos, meus amados, muitas vezes nós estamos com essa ofensa dentro do nosso coração. As pessoas que estão nos vendo, elas acham que esse é o padrão da tratativa das coisas das nossas vidas, e não é. O nosso padrão é aquele que está escrito em Hebreus, é olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não tenha, meus amados, não tenha vergonha de ter sido passado para trás. Tenha vergonha de ter um espírito de ofensa dentro do teu coração, porque se você foi passado para trás, mas você tem um espírito limpo diante de Deus, você pode ter certeza, Deus vai te restituir 10 vezes mais. Deus, Ele é Deus de justiça, meus amados. Eu já passei por uma situação em que pessoas quiseram se aproveitar de mim. E no dia que essas pessoas me acionaram judicialmente para poder querer tirar vantagem em cima de algo bom que eu já estava fazendo para elas, bateu na porta do meu coração a vontade de vingança.
A vontade de tomar aquele espírito de ofendido e falar, agora daqui para frente eu não ajudo mais ninguém. Agora daqui para frente eu vou fechar minha mão e não vou fazer mais o bem para ninguém. Mas eu entrei dentro do meu quarto, fechei a porta do meu quarto. E a única coisa que eu pedi para Deus foi isso: Senhor, faz justiça. A minha oração foi essa: Senhor, faz justiça. Se eu estou sendo falho, faz com que o meu coração venha entender que eu tenho que dar mais. Mas se eu estou dando o suficiente, mostra para essas pessoas que o Senhor é justo. E 1 ano e meio se passou, e eu ali, na caminhada, mas sempre confiando em Deus, nunca amaldiçoando e nunca guardando aquilo para mim, deixando aquilo fazer mal. E minha vida foi caminhando, Deus foi me sustentando. Até que um dia eu fui orar e Deus me mostrou um homem vestido de preto muito grande. E eu vi aquela figura de um advogado. E aquele homem não falou nada, ele era muito grande, ele tinha a altura de um edifício. Eu olhava assim do lado, ele tinha a altura de um edifício, com sapato preto, terno preto. E a única coisa, ele não falou nada, a única coisa que veio no meu coração foi: estou fazendo justiça. 3 meses se passaram, a sentença saiu. Minha esposa foi lá no advogado e veio com a sentença. A sentença falava que aquilo que eu estava fazendo estava exatamente correto. Aquelas pessoas tiveram que entender que Deus é o meu advogado. Deus é o seu advogado. Deuteronômio, Números, capítulo número 32, se eu não me engano, vai dizer que a Deus pertence a vingança e a recompensa. A gente tem que tirar esse espírito de ofensa dentro de nós e começarmos a confiar mais em Deus, naquilo que estão fazendo injustiça contra nós. E Davi, ele fez isso, foi exatamente o que ele fez quando Absalão, ele expulsa ele do trono. Ele sai correndo com algumas poucas pessoas que foram fiéis a ele. E ele sai fugindo de Absalão, e Absalão começou a perseguir Davi numa caça desenfreada, querendo destilar somente o mal. Por quê? Porque aquela raiz no coração dele começou a disseminar. Coração de um ofendido. O coração do ofendido, ele é muito perigoso. Ele tem a capacidade de sair da face de Deus. Porque quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vai ver a história de Adão e Eva, e eles foram expulsos do paraíso, e Deus os expulsou, e eles foram habitar num lugar chamado a face de Deus. Eles saíram do paraíso, e o lugar que eles foram morar se chama face de Deus. Depois você lê na Bíblia. E lá foi um lugar onde Caim e Abel se estabeleceram. E a gente vai ver que num dia, onde numa entrega de oferta, vai dizer que Abel, ele trouxe das primícias do seu rebanho e ofereceu a Deus. Ao cabo que Caim, ele trouxe do fruto da terra. Mas vai dizer na palavra de Deus que Deus alegrou-se de Abel e da sua oferta. Ou seja, ele se alegra primeiro da pessoa de Abel e da sua oferta, porque uma oferta não é algo, um dinheiro que você coloca aqui, não. Uma oferta reflete quem você é. Se você não tem capacidade de ofertar da maneira como Deus se agrada, aquilo reflete o teu coração. Porque vai dizer também que naquele mesmo instante, Deus não se alegrou de Caim e da sua oferta. Sabe o que aconteceu com ele? Vai falar que a palavra de Deus que decaiu o semblante de Caim. E Deus diz assim: por que decaiu o teu semblante? Se fizesses bem, não serias aceito? O que Deus estava falando? Eu não estou ligando para o dinheirinho que você está trazendo aqui, não. Eu não estou ligando para algo bonito que você está fazendo. Eu estou ligando para quê? Para que você tenha um coração aberto, para que você tenha um coração perdoador, para que você tenha um coração semelhante ao meu. É para isso que eu estou me atentando. Ou seja, vai lá, se corrige e vem apresentar uma oferta que eu vou aceitar, seja ela qual for, porque ela vai ter a capacidade de refletir aquilo que está no teu coração de bom.
Mas sabe o que ele faz? Ele toma aquela ofensa para si. A oferta por ter sido aceita, a oferta do seu irmão por ter sido aceita, ofende o coração de Caim. Ele tomou aquela ofensa para si. Ele pegou mal com o seu irmão. Ele ficou odiando o seu irmão. Por quê? Porque o seu irmão tinha um coração que estava conectado ao Senhor. Porque é isso que acontece com a pessoa que está ofendida. Ela não consegue ver as pessoas prosperando no Senhor. Ela não consegue ver as pessoas tendo comunhão com Deus, porque seu coração está livre, o seu coração está desimpedido. Porque quando uma pessoa tem um coração ofendido, ela não consegue se conectar a Deus. E sabe o que essa pessoa faz? Ela mata. Foi o que Caim fez. Ele foi lá matar Abel. Porque ele não suporta ver Abel tendo uma conexão com Deus. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós matamos as pessoas pelo fato de elas não terem uma ofensa dentro do seu coração. E a gente faz o quê? A gente fala mal. Porque Jesus vai dizendo no Sermão do Monte que antigamente, no regime da lei, matar, assassinar era o pecado. Mas ele diz que no período da graça, quando você falar mal de uma pessoa, odiando ela no seu coração, você já matou aquela pessoa. E a gente pensa que viver na graça é mais fácil. E aquele homem, muitas vezes a gente mata os outros. E sabe qual que é o resultado disso? Caim fala assim para Deus: a partir de agora, eu vou sair da sua face e vou andar errante pela terra, vagabundo sobre a terra. Foi ele que fez a escolha dele. Agora eu pergunto para você que nessa noite, será que você vai continuar fazendo essa escolha de continuar guardando a ofensa daquilo que o teu marido fez para você, daquilo que o teu patrão fez para você, daquilo que a tua esposa fez para você? Você vai ficar continuando guardando essa ofensa? Você vai continuar ficar ofendido? Ou você vai se tornar um crente maduro? Ou você vai se tornar um crente segundo a imagem de Cristo? Até quando? Vai ficar de manhinha com Deus e falar: eu não, igual meu filho, tive que dar uma palmada nele antes de vir para isso. Estava fazendo graça. Que dá uma chineladinha no bumbumzinho dele. E na hora que a gente foi chamar: filho, vamos para a igreja. Não quero falar com você. Até quando a gente vai fazer isso com Deus? Até quando nós vamos cometer o nosso erro, vamos nos fazer de ofendidos e vamos nos afastar do coração do Pai? Chegou o momento, meus amados, da gente liberar isso no nosso coração. Chegou o momento de nós termos um papo reto com Jesus e falar: Senhor, eu estava errado, o Senhor é sempre certo, seja Deus sempre verdadeiro e o homem mentiroso, como dizem Romanos. A gente sempre vai estar errado diante de Deus, meus amados. E a gente sempre vai estar errado por guardar uma ofensa, seja ela qual for. Sabe qual foi o fim de Absalão? Fugindo de Davi, fugindo do exército. Ele vindo no seu jumento, ele fica preso nos arbustos da árvore, porque vai falar que Absalão, ele era muito formoso, ele era um cara que se sobressaía a todos, e justamente por isso, ele ficou preso nos arbustos. E um homem do exército de Davi o mata. Uma morte trágica. Mas aí a gente vê a diferença de um homem que não guarda rancor, de um homem que não guarda ofensa, para um homem como é Absalão. Apesar de tudo isso, Davi, ao ficar sabendo que o seu filho morreu, ele não diz outra coisa: Absalão meu filho, Absalão meu filho, Absalão meu filho. Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Aí às vezes a gente fica perguntando: por que será que Davi foi perdoado por Deus? Por que será que Davi é uma referência até os dias de hoje? Eu não sei nem como que a igreja católica não transformou Davi em santo. Já parou para pensar nisso? Ele realmente, ele se arrependeu dos seus pecados, cometeu o pecado, se arrependeu, fez o que fez. E não tem São Davi, ou tem? Eu nunca ouvi São Davi. Porque verdadeiramente ele tinha o coração segundo o coração de Deus. E a gente nessa noite, meus amados, a gente tem que liberar essa ofensa que está no nosso coração, seja ela qual for. Quero convidar você para se colocar em pé.